Quem gosta, presenteia. Motel Mumbai, na Oscar Pereira, 1786, Porto Alegre. Desde 1956, para Ivupens, qualidade é norma obrigatória. Por isso, toda vez que você precisar de tubos pretos, galvanizados e plásticos à pronta entrega, em todas as bitolas, é recomendável conhecer propostas Ivupens, porque sua obra não pode parar. Ivupens, na Presidente Roosevelt, 865, Porto Alegre. Mãos à obra. Boa tarde. Ô, Márcia. Primeiro tu anuncia que nós estamos começando. Não anuncia nada. Não anuncia nada. Eu disse boa tarde, eu sou de boa tarde, mas tu tá pior do que eu. Mais ou menos. Tu tá pior do que eu. Bom, hoje vai ser complicado. Eu vou te dar uma dica, tu faz o seguinte, ó. Tu pega só os bons cacuetes que eu puder passar. Tá bem. Os ruins tu não pega. Tá. Entendeu? Vou tentar, porque eu ia qual seria um cacuete bom que tu tenha? Vários. Por exemplo, falar de mulheres não pode ser muito a minha área, né? Não, vou falar de mim mesma. Não, tu te elogia, tu sabe como eu sou linda. Eu passo na rua e os homens quase brigam por causa das minhas sardas. Das minhas sardas, isso, entendi. Isso. Tá bem, esse cacuete eu vou pegar então. Vou pegar pra mim essas sardas. Eu sabe que eu vivo me elogiando ali no Face e as pessoas não sabem que eu sou um debilóide, né? Elas levam a sério aquilo. Então, ontem eu botei uma foto minha dormindo na rede, tá? Aí o cara botou, parece uma mulherzinha se achando. E tu não disse pra ele, e se eu quisesse ser Tem uma chulé? mulherzinha? Tem um que diz que tem chulé, né? É isso, vai aparecer o dedão. Então, ali. faça as honras de boa tarde aos nossos ouvintes e Nossos telespectadores. ouvintes, tu me cortou, tu tá pior do que eu. Não, Vou começar de novo. Boa tarde. Eu ia te dizer boa tarde, ia te dizer que esse boa tarde é muito especial. Muito especial. Por mim e pelas minhas sardas? Não, Não. pela tua presença sempre, mas eu Sempre. digo, além disso, a gente tem hoje como convidada aqui do nosso programa a ouvinte número 1 do marketing e ou propaganda. Muito bem, seja bem-vinda, Cris. Desde antes, a Cris Zuetti. Como? Às vezes eu consigo pronunciar corretamente, às vezes não. Vamos lá. Cris Switch. Switch. Olha aí, Switch. É porque é alemão? Alemão. Olha aí. Umas vezes, quando a gente falou o nome dela, eu acertei Switch. É que eu penso que eu sabia pronunciar corretamente porque tem um sujeito que foi, acho que está nativo ainda, o Valdir Switch, um jornalista tricompetente, que era ali da banda do IAPI, ali, de próximo do IAPI, que nem o David Coriga, só que ele não se fazia de louco e dizia que ele era do IAPI. Estava lá sempre enfiado no IAPI. Sabe por que essa rapaziada toda ia para o IAPI sempre? Por quê? O que tinha no EPI de tão interessante? As gurias. As gurias? Tu sabe que quando eu fui morar no IAPI, a vila tinha um apelido de Vila dos Cornos. Meu Deus do céu. Para fazer a ideia, né? Mas eu também cheguei a uma conclusão. Que tinha muito neguinho que mentia lá no IAPI. Que pegava e não pegava. Óbvio. Sabe por quê? Eu tenho 6 irmãs, tá? Elas jovens, eram lindas. E aí o seguinte... Como assim? Agora não são mais jovens, deixaram de ser bonitas? Aí ficaram mais encarquilhadas e tal, entendeu? Não, elas continuam. Eu não queria ser tua irmã neste momento. Mas as pessoas ficam mais decrépitas. Eu sou exceção, tá? Com 118 anos e continuo bonito. Ah, sim, claro, até porque no Facebook tu te acha mais bonito do que ao vivo, né? Eu falei para ela, tu já viu como a gente ficou mais bonito no Facebook? Eu sempre me olho no espelho, em vários lugares que eu sempre frequentava, ou que eu frequento, as pessoas não entendiam. A primeira coisa, quando eu entrava nessas empresas, eu pedia para ir no banheiro. Tá apertado, quer fazer alguma coisa? Não, eu quero me olhar no espelho. Ai, gente, mas tu viu que eu aguento, Cris? Para ver se o espelho de vocês me deixa bonito. Vamos deixar a nossa convidada, então, se apresentar e fazer as honras, já que tu falou dela lá no início, a gente falou dela na semana passada, ela não conseguiu chegar a tempo. Não nada do que eu comecei. Ai, mas aqui tu não conta. A Vila dos Cornos, minhas irmãs e tal.
Então tá Tu bom. tem 2 minutos para terminar a Vila dos fama Cornos. da Vila dos Cornos, Não. do IAPI, das gurias, das tuas irmãs, que não estão mais tão que, bonitas. É que eu cheguei à conclusão que Só alguém, as irmãs, né? Não, porque ele continua lindo, inclusive. que alguém mentia lá no IAPI, sabe por quê? Por quê? As minhas irmãs eu tinha certeza que ninguém pegava. Ah, Aí o sim! outro, não, tu escuta, por isso que eu cheguei à conclusão que Olha alguém isso, mentia. Jefferson, olha Não. isso, Jefferson. Tinha certeza dentro de umas, né? Aí o parceiro lá dizia que a irmã dele ninguém pegava. Quer dizer, quando era a irmã do cara, ninguém pegava, mas todo mundo pegava todo mundo. Então, alguém está mentindo. Um dia eu cheguei à conclusão, alguém está mentindo. E tu mentia que pegava a irmã de alguém? Mentia. Então, meu bem, bem-vindo ao mundo, né? Acho que ninguém pegava ninguém. Acho que ninguém pegava ninguém. Não, Ou pegava, todo pegava. mundo pegava todo mundo e eles Pegava. queriam se esconder. Foi nessa Cris. época, esse programa eu estou fazendo um pouco de confusão, é que eu estou com fome. Eu tô vendo. Não, Aqui hoje é o marketing ou propaganda ou é o mestre com as cartas que se fala de sexo? Eu acho que. Não. Porque eu ia te dizer, para encerrar esse papo de API, foi dessa época que eu conheci a expressão ímen elástico. Então, É. pelo amor de Deus. Cris, repete seu sobrenome. porque a Suete. Suete. A Cris é nossa ouvinte número 1 lá em Rio Grande do Norte. Ela está aqui hoje para nos alegrar, contar histórias da propaganda, da vida Excelente. dela aqui, da passagem dela pelo mercado gaúcho e também por que ela está lá no Rio Grande do Norte. O que ela tá fazendo ficou lá? rica, eu acho, né? Vamos Correta. começar, Cris, vamos começar então, nos conta aí um pouco da tua trajetória, como é que começou no mundo da propaganda, vamos lá. Já que o Pintaúde não deixa as pessoas falarem, eu vou conduzir essa entrevista. Ela pegou mesmo que Fala, Cris. Fala, Cris, fala. Não, pois então, eu não pretendia ser publicitária, eu queria ser dentista, né? Eu estudei no Julinho, fiz publicidade e propaganda no Julinho, mas tentei umas 3 vezes vestibular de odonto e o argumento que na época era argumento, eu fazia, não entrava na odonto. Mas gostava da publicidade porque fiz, né? E aí fiz a PUC, entrei na PUC, eu disse, não, agora eu vou entrar. Entrei na PUC e me apaixonei pela publicidade, me apaixonei. E larguei um emprego um pouco estável, né? E eu me lembro assim, ó, eu trabalhava num Banco Mercantil do Brasil. Mas olha aí. Banco Mercantil do Brasil. Ali na Rua da Praia, na frente das Americanas ali. Quase na Sloper. Eu me lembro de quase Não todos vem os dizer bancos. que tu não ali. sabe o que Não é é. Sloper. A Sloper eu me lembro, sim. Mas eu me lembro do Banco Agrícola Mercantil, do Banco da Província do Sul Brasileiro. O Mercantil é um banco mineiro que tinha ali, tinha aqui na zona, aqui perto da Farrapos também, né? E aí eu entrei de férias, porque o banco é religioso, assim, em férias, né? E aí eu fui para o CIE fazer um serviço no CIE que era assim, ó, era recadastrar as empresas, que era um estágio. Eu fui fazer estágio durante as minhas férias do banco. E aí, numa das empresas... É gostar de trabalhar, hein, pessoal? Mas já está em comunicação? Não, eu trabalhava em banco. Mas aí eu tirei férias do banco. Aí o que eu pensei? Eu estou na faculdade e não conheço ninguém da faculdade, meu pai não conhece ninguém, meus irmãos não conhecem ninguém, eu não conheço ninguém. E aí, como é que eu vou entrar nisso? Né? Aí eu fui no CIE, já sabendo o meu dia de entrada na coisa, e aí o CIE me deu essa missão. Existia um livro do Sebrae que era o cadastramento do CNPJ, quantos funcionários, Mas naquele tempo não era CNPJ, era CGC. CGC, É. Cadastro Geral de Geral. Contribuintes. E eu fui Contribuinte. caminhando, até que eu passei aqui pela Princesa Isabel. E eu me lembrei que o Jim Pompeu era meu professor, e houve um problema sério assim, de família, o irmão dele tinha sido assassinado, um assalto, uma coisa assim. Eu disse, eu vou visitar o Pompeu. E aí, porque eu gostava do Pompeu, apesar de ser RTV depois, eu gostava muito de produção gráfica. E gostava das aulas do Pompeu, assim, fazia os trabalhos do Pompeu e fazia mais outros, assim, para escolher qual que ele gostava mais, aí eu deixava como o trabalho.
E aí eu fui visitar o Pompeu e o Pompeu chegou e disse assim para mim, isso eu nunca contei, eu acho, para ninguém, mas vamos lá. O Pompeu disse assim, e aí, o que tu tá fazendo? Tô trabalhando no banco, coisa e tal, e tô de férias e tô num estágio. Ali na Standard, na Princesa Isabel. Aí ele assim, tu quer trabalhar em agência de propaganda? Quero. Agora, onde é que eu assino? Aí ele assim, mas tu quer mesmo? Quero. Mas o que tem que fazer? Tem que servir cafezinho. Eu topo. Mas olha só. O teu início é igual ao do Washington Oliveto. Tu sabe a história do Washington Oliveto? Não. Ele tinha 18 anos, ele passou na frente da TPZ e o carro dele pifou. Aí ele foi lá dentro, é mais ou menos assim. Aí ele foi lá dentro para pedir ajuda e tal, e os caras disseram, vem trabalhar aqui. Eu fui só para visitar o Pompeu, porque ele interrompeu as aulas dele, porque o irmão morreu e coisa e tal, e eu disse, pô, eu adorava o professor. E aí o Pompeu disse, tu topa mesmo? Topo. Disse, então tá, então larga esse negócio aí de CE que tu tá, vem para cá, que tu vai ser... Vamos fazer um treinamento contigo de secretária. Disse, tá, mas eu não ia servir cafezinho, já fui promovida antes de começar. Porque eu já estava pensando, não, café eu sei passar, né? Pelo amor de Deus. Né? Que menino humilde, hein? Que menino humilde, né? Mas para mim, imagina assim, uma pessoa que não conhecia ninguém da publicidade. Claro. E estava o famoso querendo... QI não existia quem indicasse. Não. Aí... Se fosse assim, vai trabalhar como protético ou auxiliar, aí eu tinha o meu pai, assim, mas não, nada. E aí o Pompeu disse, não, vai ser secretária. E aí eu fui para ser secretária do CREF, lembra do Luiz CREF? Sim. Eu era secretária do atendimento, do CREF, da gerência de operações, e do RTV, né? Então, tinha aquela coisa, a secretária, a máquina de escrever, todos os memorandos. Isso é do tempo do Pedro Carneiro Pereira, ali na agência? Não. É o tempo do Dr. Hernani, o tempo do Schneider, o CREF, né, na gerência de operações. A Rejane, no atendimento era a Rejane Brum, a outra menina ali, não me vem o nome, o Fernando Monte da Rocha, que atendia a Renner, né? O Décio, que atendia Gerdau, Miqueleto, E quanto tempo foi na Standard, Cris? Eu fiquei 4 anos na Standard. Aí eu fiquei... senão a gente vai, né? Se vocês vão começar a falar dos finados aí, eu não conheço essas pessoas. Não é do meu tempo. Eu fiquei 4 anos na Standard e aí eu fui mais para o lado da RTV, fiquei assistente de RTV, e aí eu fui chamada pela Vanguard, Paulo aí já era Vanguard, o Paulo, o Beto, o Tom e o Meneghetti. Uhum. E aí eu fui trabalhar na Vanguard. Foi assim que eu comecei. Eu comecei para visitar o Pompeu, né? Despretensiosamente. Mas eu não sei o que aconteceu, que eu disse, eu não vou visitar, estou aqui perto, vou visitar. E foi assim que eu comecei. Né? E agora conta para nós, quantos anos isso já faz? Eu entrei na Standard em 85. 85. E quantos anos ficasse aqui no Mercado Gaúcho? 2012. Olha só, foram aí 2012, 20 e poucos anos por aí. Mas aí ali na Standard tu te encaminhou para a produção eletrônica e ficou na produção eletrônica. Aí eu fiquei na produção, aí eu saí de assistente, aí saí de secretária e comecei a ser assistente. Quem me ensinou, assim, por exemplo, a mexer, nunca vou me esquecer, eu mexer no projetor de filme, porque a Standard tinha uma sala que tinha a sala de projeção, né? Sim. Então, tinha a sala grande e uma salinha que tinha o projetor, o Matic, papapá, Matic, né? O VHS. E aí, foi o Schneider que me ensinou. Ele disse, não, tu põe o filme assim, 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 assim. O Schneider que me ensinou a botar o filme direitinho. Eu adorava aquilo, eu achava o máximo aquilo. Tu vê, Márcia, às vezes a gente, dependendo do assunto,
Dependendo do assunto, 30 anos parece um tempão, mas não é um tempão, 30 anos. Ela começou em 85, depois 85, 90, 2000, 2019, mais ou menos uns 30 e poucos Quase anos. a minha idade. Tu sabe o que existia nesse período que ela estava saindo da Standard indo para a Vanguard? Né? Ai, meu Deus. Não tinha a ver com comunicação, que as empresas apresentavam perfeito. como uma ferramenta de comunicação. Acho que tu nunca viu isso na tua vida, e é recente. Logo depois essa ferramenta foi substituída por outra, tem algumas empresas que usam até hoje, Telex. Tu viu alguma vez um Telex na tua Não, vida? eu já sou da época do fax. O Não, fax mas veio logo o depois, Telex- derrubando. O Telex era uma coisa assim, ó. O Telex. Não, eu sou do tempo do Telex. fax. Não, o Telex é assim, ó. Eu era assistente de Eu RTV. sabia que havia que ficar alegre falando Né? de Telex. Eu era assistente de RTV, então eu tinha que mandar o roteiro para Lynx Filmes, para as produtoras em São Paulo. Não tinha fax, não tinha nada, era Telex. Então, o que eu fazia? Eu gravava o roteiro numa fita de Telex e eu só mudava o cabeçalho, entendeu? O Telex era E aí uma máquina grande, quadrada, que tu perfurava uma fita assim, era um sistema de datilografia, tu perfurava aquela fita e mandava. Tá? E eu me lembro, assim, teve um período que todo mundo tinha Telex, tinha aquele Telex. Eu não sei qual era a agência que uma vez estava bacana, assim, clientes e trabalhos e tal, e uma vez alguém teve que mandar uma comunicação, precisava mandar rápido, e disse, não, vou mandar um Telex lá para a empresa tal. E aí essa empresa tal, que eu não me lembro, essa agência, não tinha Telex. Então a pessoa que estava do meu lado disse assim, mas o que é? Tipo, vamos usar o nome da Standard, porque a Standard é multinacional, né? A Standard não tem um Telex? Não tem Telex? A pessoa ficou muito impressionada que o quê? Não tem Telex? Não, eu ainda sou do tempo do fax. Eu me lembro que a primeira experiência que eu tive em escritório, assim, na época, quando eu comecei a trabalhar, eu queria muito trabalhar. As minhas amigas todas começavam como auxiliar de escritório, que era uma secretária, na verdade, né? E aí o primeiro fax, a primeira vez que eu mexi nem é do teu tempo, né, Jefferson? Jefferson já era do computador. Só ouvi falar. Não, quando me disseram tem que passar um fax para tal lugar, eu falei, meu Deus, como é que faz? Eu tirei várias cópias. Porque ele copiava, né? Viu, Jefferson? Era sonho de consumo, fax. Virou até gíria. A pessoa ia no banheiro, né? Eu vou passar um fax. Isso tu pegou. Não, o fax na Standard era assim, ó, o fax, como era uma coisa caríssima, ele ficava com a Osorina, que era a secretária do Schneider e do Torenani. Se eu quisesse passar um fax, Osorina, eu preciso passar o roteiro. Mas e o Telex? Não, mas vamos passar de fax. Eu não vou gastar o papel, porque tinha a história, né? Tinha que repor o papel, tudo, claro. Eu vou gastar só a ligação telefônica. Mas tu sabe que, para quem não sabe, o portal coletiva.net, ele começou lá, o seu princípio, há 20 anos. Ele era um informativo, diagramado manualmente, distribuído para um mailing de 100 jornalistas, mais ou menos, com as últimas informações do mercado da comunicação. Inclusive, ele chamava Guia da Propaganda, Guia da Comunicação e da Propaganda, algo assim. E ele era enviado por fax. Olha. Isso durou mais ou menos um ano, porque aí o mailing começou a crescer muito. E a RBS, por exemplo, foi o primeiro veículo a reclamar desse envio, porque trancava as linhas. Então, na madrugada, eles trancavam as linhas das empresas. Eu comentei agora há pouco, a gente faz uma ideia assim, um fax, 30 anos. Mas não é, tudo foi ontem. Não, gente, mas o fax tem menos de 30 anos, porque eu comecei a trabalhar nessa época, eu comecei a trabalhar com 17 anos, mas quando eu fui para o escritório eu tinha, sei lá, 19 anos. Foi ontem, eu tenho 20, né? O fax, peraí, eu estava em 86, já tinha fax. Não, 86 não tinha fax. Olha, fax eu estava recém-nascendo, gente. Não, peraí, 86, 87... Não, 89, bem no finalzinho tinha fax. No que vira os 90 ali. Eu lembro que a primeira vez que um empresário, assim, de maior porte me falou no fax, e aí foi que nem a história que eu disse, que alguém disse assim, como a empresa tal não tem Telex? Era uma coisa assim, ruim. Um absurdo, claro. Uma empresa de gabarito X não ter Telex.
E a mesma coisa aconteceu comigo com a história do fax. Porque eu não sei que uma vez estava falando com o seu Telmo, que já é falecido, Telmo Dutra, que era o diretor de marketing, diretor comercial da Betanin. A gente começou a trabalhar para ele ali pelo período dessa época, que a Cris está falando, 89, Final 90. da década de 90. Ele trouxe o fax da Betanin de Nova York, Mas era muito chique. Aí eu estava lá um dia falando em Telex, tá? Aí ele... Isso é coisa do passado. Do passado. Tu não conhece fax? Olha o que a gente trouxe, não sei o que e tal. E aí logo começou a aparecer em tudo que era lugar, fax. Então era fácil tu ter um fax. Sim. Né? É bem assim, tu vê. Era mais acessível que um telex, provavelmente, o custo dele. Era, E era caro o papel. Até porque o telex era um trambolho, era um troço quadrado. Sim, ocupava ainda mais espaço. O telex, sim, parecia que a gente estava nos anos 50, lá em 1950. O fax não, o fax já era grudado no telefone e tal. Sim, já era uma coisa super moderna. Mas tinha um barulhinho. Não, tinha que ligar para pedir o sinal, né? Tinha que discar, ele fazia tu. O telex ou o fax? O fax. O fax, eu me lembro. Mas Márcia, tá? Não é do meu tempo, do tempo do teu pai, do Farias, tá? Quando eu comecei a trabalhar, que eu era office boy, tu sabe como é que funcionava o telefone em Porto Alegre? Minha avó, eu diria que era 1900 e a minha avó era gostosa. Vai. Sabe como é que era o sistema de telefonia em Porto Alegre, no Rio Grande do Tu Sul? ligava para uma central e a central fazia ligações, não era? Ligar para Teresópolis, era assim, ó, o telefone, o que pegava direto, era no máximo, a geografia era mais ou menos assim, batia até Teresópolis, até Assis Brasil, era um troço mais ou menos assim. Se tu quisesse falar com Ipanema, Teresópolis, os bairros mais distantes, era bem isso que tu falou. Tu discava para um número, tu discava 912, era Teresópolis, aí atendia uma moça lá e dizia, eu quero o número 60 de Teresópolis. Meu isso Deus. não faz assim tanto tempo. Faz, né? Mas não é Faz, tanto. né? Faz, Pindaúde, para. Imagina a rapidez com que essas... Mas o telefone, quando eu comecei a virar empresário, para te comprar um telefone em Porto Alegre, tu pagava, era, no dinheiro de hoje mesmo, era tipo R$5.000 e tu esperava 3, 4 anos. Sim, Tinha mas aí comércio. tu era mais ou dono menos, da linha, né? É mais ou menos o que está A acontecendo. linha e as ações. Sim, da CRT. É mais ou menos, para estabelecer um paralelo, é mais ou menos que nem o táxi e os aplicativos agora. Sim, Tá? perfeito. Tanto que os últimos telefones que eu tinha, tá? Eu acabei de vender para um conhecido meu, até hoje ele ri disso, né? Ele me pagou 5 mil por cada telefone, eram duas linhas, e em seguida desandou, apareceu bem nesse período, de 80 e poucos para 90. Aí começou a ver essa coisa. E o celular, ele apareceu, eu me lembro, que eu morria de inveja a 10, para a gente vir um pouco pro presente. Um pouquinho mais, assim, pro meu tempo, né? A 10 começou a operar em 95, 96, e eu me lembro que a gente tinha uma sede bacana ali na Bordini, tá? E um dia eu falei lá com o sujeito que mexia com os dinheiros lá na agência, mas nós temos que tomar uma providência. A 10 que começou depois, muito depois da gente, já tem, todos eles têm celular e a gente não tem celular. Que foi ali entre 95, o celular é de 95 para 2000. Os celulares mesmo, assim. O primeiro celular eu tive em 1999. Tinha aquele cebolão. Não, era um super telefone, né? Era um negócio assim, quase um telefone, quase um sem fio, assim. Era quase um telefone sem fio. Dessa época, quando é que tu pegou o teu primeiro celular? 99. Na verdade, não era bem meu, assim, eu usava da minha mãe, enfim. Um tijolão. Não, tinha que tirar a bateria, tu carregava a bateria, né? Tu não carregava o celular, tu tirava a bateria. Exatamente. Era o Motorola, isso, ele tinha uma anteninha, ele tinha um visorzinho bem pequenininho, um flip, ele tinha um visor laranja. E tu sabe por que as agências de propaganda hoje estão como forma de operar superadas? Porque elas estão no tempo do telefone sem fio. Do telefone sem fio, é por isso que elas não se atualizaram de acordo com o que a tecnologia nos mostra hoje em 2019. Este é o fundamento das coisas, das agências de propaganda, em cima do que escrevemos aquele anúncio complexo, aquele artigo meio complexo. Meio complexo lá para o portal Coletiva, velório das agências de propaganda. É isso, as agências de propaganda estão ainda nos anos 1990.
não vieram para 2019. É exatamente esse o problema. Na prática, né? Porque Na no discurso todas elas se dizem inovadoras. Qual que é inovadora? Não, todas se dizem Eu inovadoras. estava falando com a Cris antes da gente entrar aqui no programa. São 5 ou 6 razões. Primeiro, excesso de faculdade, excesso de mão de obra, TI cruzando com isso, tá? Essa droga dos 20%, isso para mim é um problema para as agências. É um veneno porque tu nunca... Todo o tempo que eu estou em propaganda, até hoje, eu nunca consegui convencer um cliente. Olha, eu acho que o único cliente, eu tive 2 clientes, um porque o formato de licitação obriga a isso, que é o Banrisul. Tu já estabelece um contrato para um período maior de 4 anos, que eles vão te pagar os 15% da produção, a mídia direitinho, etc, etc. Eu não conheço. E o único cliente na iniciativa privada que eu tive, que atendia isso, foi a Betanin, que eu falei agora há pouco, que é da história do fax, que pagava os 15% sobre produção e pagava os 20%, e etc. Mas, em compensação, não tinha contrato de FII. Tu cobrava, que eu acho que é o que tem que ser, tu tem que cobrar a criação. E a Betanin talvez tivesse essa mentalidade por uma razão muito simples, não era nunca foi uma empresa de fazer mídia. Perfeito. Tá? Eram mais trabalhos assim. Ideias, catálogos, tu tinha que fazer muito material para feira, para PDV, para essas coisas. Então, se criou lá dentro ao natural, bom, tu não tinha uma outra fonte de remuneração, o cliente nem conhecia isso, porque eles não faziam mídia. Então, criavam um banner, eles tinham que pagar o serviço de criação por um banner. Então, por isso que se criou isso e tinha os 15% de produção que eles pagavam em cima. Porque eu nunca vi, em São Paulo, uma vez eu fui fazer um trabalho em São Paulo, até com a Lynx ainda, e deu a coincidência de me encontrar com gente poderosa de agências grandes e comecei a falar sobre os troços de cobrar criação. E eu pensava que lá em São Paulo era, não, todo mundo cobra criação. E eu estou falando de agências tipo DPZ, Alcântara, Almap, coisas assim. Grandes. E os caras me olharam e disseram assim, o quê? Tu cobra criação? Não cobrava criação, eles trabalhavam em cima dos 20% e negociando. Tu imagina verbas, como são as verbas de São Paulo, e eles já negociavam independente de ter lei ou não ter lei, que a lei foi... Mas olha só, mas que tal de... Desregulamentou em 98. Agora eu pedi no tempo certo, viu só, Cris? Eu disse que estava dando certo. E é sobre isso que eu digo que o discurso de muitas agências isso no discurso funciona, ainda não na prática. Porque cobrar pela criação nada mais é do que valorizar a ideia do criativo. O teu trabalho, exatamente. E eu me lembro de uma semana ARP da comunicação. Nós não vamos falar mal da ARP hoje. Não para de falar mal da ARP, mas que coisa... Não, é do evento, é só do evento, não é da ARP. Não é do evento, porque o evento nem começou ainda, para de criticar. A crítica é o muito anúncio. Ruim, tá? Muito ruim. A gente vai saber que nós estaremos lá. A ARP discutiu o valor da ideia em 2010, talvez. Isso já tem quase 10 anos. Foi quando o Fábio Bernardi era presidente. Não, foi antes ainda, foi na gestão do Daniel Skowronski. Se não me engano, foi a primeira semana ARP dele. O Daniel não foi depois do Fábio? Acho que foi. Não, com certeza não. Tá. Tu quer discutir comigo? Não quero discutir. Não, o Fábio foi depois, foi exatamente o sucessor do Daniel. Só que aí o Fábio ficou 2 gestões, depois a do Zeca e agora a da Liana. Certo. Nos últimos 10 anos eu ainda tenho uma memória boa, vindo hoje pra trás é que eu já não sei. Tá. Não é do meu tempo. E aí discutiram o valor da ideia. Discutindo o valor da ideia, né? Então, realmente, isso já é, por isso que eu digo que no discurso, isso já está sendo debatido há muito tempo, só que a gente não consegue ver nenhuma agência que na prática faça desta forma. Tem uma outra coisa que eu apregoei quando eu comecei com essa história de EU, tá? Eu tenho escrito isso, eu posso te mostrar ou escrever alguma coisa em cima disso e atualizar o texto e botar lá no... Só se não for meio complexo. Não, esse não é complexo. É assim, ó, inclusive o título é Gestão Compartilhada. A fidelidade deveria ser facultativa, é uma frase do Nelson Rodrigues, tá? Que é outra coisa também, tá? Que quase todos os assuntos, quando eu falo sobre o funcionamento de propaganda, quase todos os assuntos eu acabo citando o Silvio Siebenberger, porque ele... o teu fã, vai. É o teu ídolo, desculpa. É meu guru, porque ele teve sempre ideias inovadoras de como uma agência de propaganda deveria funcionar, que é o quê? Essa ideia de fidelidade que o cliente tem que ter com uma agência de propaganda. Isso é outra coisa que destrói. O Silvio, nós trabalhamos 18 anos... Tá? Ele me dispensou 3 vezes, me chamou de volta 3 vezes.
E ele Pessoa sempre... decidida aí. Não, ele sempre me alertava, não é porque eu começava a emperrar com o que ele já me avisava antecipadamente. Ele dizia o seguinte, eu vou trabalhar contigo, só que é o seguinte, eu não vou ter exclusividade contigo. Ele quer dizer o seguinte, eu vou sempre trabalhar contigo, porque se tu estiver me prestando um serviço legal, eu não Lógico. tenho razão Pra dispensar. para dispensar, para parar de trabalhar contigo. Mas é a minha porta, como esteve aberta para ti chegar aqui, porque eu entrei Pode de uma... estar para outros. Ele disse, eu não vou dispensar, de Excelente. repente, uma criatura saindo da faculdade, tem uma ideia luminosa, por que eu não vou comprar essa ideia? Então, esse material que eu escrevi há uns 20 anos, chamava-se Gestão Compartilhada de Marketing. E eu fazia comparação nesse material, nesse texto, sobre a forma como as empresas se valem para comprar qualquer insumo. Então, E aí de favor... todo mundo diz, não, porque a ideia é diferente, porque tu tem que conhecer a empresa, tu tem que te habituar. Tá bem, ok. Tá, mas por que eu não posso ter minha porta aberta para outros fornecedores, ficar aquela coisa exclusivista de, esse cliente é meu, a conta é minha, a conta é minha. Isso é uma outra coisa danosa para a qualidade da propaganda. É porque as pessoas entram na zona de conforto. Por que os clientes acabam, ao longo do tempo, trocando de agência? Exatamente por isso. Entra na zona de conforto, é meu cliente, está assinado aqui o contrato, tem o FII e deixa rolar. Tá, então, por falar em clientes, então, antes da gente poder continuar a conversa com a nossa convidada e parar de fazer críticas, porque ele adora, Cris, ele não se contém, ele precisa falar mal de alguém. Quando ele não tem uma pessoa, então ele resolve criticar as agências. Antes da gente passar a palavra para a nossa convidada de hoje, continuar a sua história, o nosso programa Marketing e ou Propaganda acontece graças a quem? Estávamos esquecendo. Tu viu? Não, a gente não, Pintaúde. Não para tu, de falar, liga. Tu é eficiente, eu digo, ela não só tem essa coisa da SAR, ela é tri-eficiente como profissional. Tá? O marketing e ou propaganda, Cris, ele tem o apoio de 2 anunciantes. Ivo Pentes, já ouviu falar no Ivo Pentes? Sim, Tá. sim. O único que tem Muito bom, Cris. a pronta entrega. Com Crase. bem, olha. É o maior distribuidor de tubos O Tigre. maior distribuidor de tubos Tigre a pronta entrega. Todas as bitolas. Por quê? Nossa. Porque a sua obra não pode parar. Tá. E o nosso outro apoiador E é o... também constrói, né, Pinta? Constrói. No programa passado, nós chegamos à conclusão que há uma convergência com os nossos 2 patrocinadores. Um, que é a Ivo Pentes, vende tubos e outros insumos para material de construção para construir. E o outro, que é o Motel Mumbai, também tem a ver com construção, que é lá no Motel Mumbai se constrói felicidade. Porque, em tese, todo mundo vai para um motel para quê? Para ter prazer, para ser feliz. Então, lá se constrói felicidade, Motel Mumbai. Felicidade, seres humanos, tudo. É isso. Isso se constrói. Boa também, Pintaúde. Constrói seres humanos. Também. Há um risco bem. Há um risco. Há um risco. Há um risco. Não é o objetivo, né? Não sei. Quem te disse que não? Não sei. Por quê? Conheço muito ser humaninho espalhado pelo aqui, Não, que foi construído num motel Mumbai da vida. Sabe que motel? Um dia nós temos que convencer o seu Wilson A vir aqui, né? Eu vir também aqui. acho. Eu não sei se ele vai falar tudo. Eu acho que nem Ele deve ter muita história. Deve ter muita não, história. Deve ter muita motel tem um história. monte de doideira que a gente mas não então, faz o ideia. seu Wilson tem que ir no Mestre das Cartas, né? Já que o assunto é propício, O né? resto das cartas nós vamos trazer alguém do Taiko. Tá bom. Do Taiko. Não, sabe que é uma coisa super curiosa mesmo. Motel, eu, por exemplo, conheci 2 ou 3 moças, inclusive, não eram rapazes, que ela disse que várias vezes, essas 2 ou 3, várias vezes, foi 1, 2 vezes, então são várias vezes, que elas iam para o motel para discutir a relação. Estava numa encrenca, não sei o que e tal, e uma das partes querendo convencer a voltar, não sei o que e tal. Então tá, então vamos para a cama de novo, que lá a gente se acerta bem, vamos lá discutir a relação. Mas isso é uma coisa divertida. Tem uma série de coisas que acontecem nos motéis que a gente não sabe, não tem ideia, inclusive coisas muito ruins. Às Sim. vezes, tá? Que tem muita gente, por exemplo, que vai sozinho para o motel para se drogar. Nossa. O seu Wilson já me contou várias histórias. E os motéis, eles têm que ter... Ou para ter paz. Olha aí. Para trepras. Paz. Trepras. Ter paz. Não. Ter Paz. Pode ser. Não sei, né? Olha aí, mas se a pessoa paga, já pagou pela droga, ainda paga pra usá-la,
Gente, não faz sentido, Não, né? é isso que motel tem milhões de histórias que a gente não conhece, porque a gente tem aquela ideia, tá? O motel se presta para construir felicidade. Então tu vai lá com teu namorado, vai não sei com quem, ou vai Com o marido, com se o O marido. se o marido estivesse aqui, sabe o que, sabe o que eu diria? bomba. Não, eu recordaria uma palavra lá do tempo do Marino, que só eu e ele devemos conhecer ou lembrar dessa palavra. Tu ia antigamente, há 50 anos, a gente ia no motel com uma camanga. Já ouviu Oi? falar essa palavra? Camanga? Camanga era uma... Explica para nossa audiência, por favor, Pintaúdi, que camanga. Camanga era tu ir com alguém que não era o teu par oficial, digamos. Tu é uma pessoa casada e tu ia com um terceiro ou uma terceira. Isso se chamava, eu fui ao motel com uma camanga. Camanga. É uma teuda, uma manteuda, Uma Podia ser um manteuda. homem ou uma mulher, era com a camanga. Amante. É um amante. Vamos Tá, um falar a amante. linguagem clara. Uma amante, É. né? Uma ou um amante. É que depois amante, por que não pode ser amante a mulher, né? É que botaram que amante É o é terceiro ou a terceira. é o extra, né? É o extra. Mas tu pode amar a tua Claro, mulher, mas, teu marido, mas eu né? gostaria que assim Né? fosse, né? Amante. Amante é quem Bom, ama, então, né? Os nossos dois apoiadores são, então, o Ivo Pentes, maior distribuidor de tubos Tigre desde 1956, na Presidente Roosevelt 846, e o Motel Mumbai, na Oscar Pereira, 1786. Onde o prazer é todo seu. Meu Deus. Teu, Esse nesse caso. motel é ali no lugar do... Tinha um motel ali no Oscar Pereira, né? É mais para baixo. Não, tem vários, na verdade. Agora eu É um motel. eu cheguei a me enrolar aqui, mas é porque eu passo pela Oscar Pereira para ir para minha casa. Mas tem dois ali, tem o Motel Desejo e tem o Motel dos Alpes. Eu me O lembro Motel dos que Alpes é mais passava na antigo. frente. Passava na, só conheço porque passa na frente. O Mumbai tem que... Ele é quase, o Motel Mumbai é quase em frente ao antigo posto Jumbo, lembra? Caramba. Tá, mas É de bem- nome... Perto do... Se tu vai daqui para lá, tu sobe e logo que tu começa a Tá. descer à esquerda. Isso, quando tu passa o cemitério, que é a Tá, famosa lomba do tá. cemitério, quem vai daqui pra lá. Posto Jumbo, tá. Sei, Isso, do é quase elefante. em frente ao E ele- antigo posto Jumbo. E ele tem uma construção, uma coisa estética muito diferenciada. É verdade. Ele imita aquelas abóbodas indianas, assim. Inclusive, tal. eu me lembro que eu passo pela Oscar Pereira há muitos anos já, né? E eu lembro que da construção do motel, todo mundo ficava pensando o que vai sair aqui, né? A gente achava que ia ser algum sim, templo agora eu sei qual de é alguma que é. religião. alguma você coisa falou assim. bastante Igreja isso. Universal, É alguma alguma coisa igreja assim. universal, enfim. É. Mas acho que não, né? Não, até a gente, o seu Wilson lá, o proprietário, Não ele deixam de ver Jesus, né? Bom, ele foi no ápice, ver Jesus, sim. Tá. E goiabeira também, tudo. É. Não, ali não vê Jesus. Ali Nós- não vê, ali não. Não tem goiabeira lá. Lá. O seu Wilson ia nos municiando desses comentários e a gente pensou até em ampliar esse ruído, né? Mas ele não achou conveniente, exatamente porque envolver com religião e tal, daqui a pouco Sim. vai lá que aparece um islâmico por aí, um tu tiro no acha... pé, né? A chance de ser um tiro no pé é muito forte. É isso, Então. aí ele não mexe, deixa aí. Então, hoje vamos deixar a nossa convidada falar. A gente já está se encaminhando para quase o final do programa. Cris, nos conta como que tu foste parar em Natal. Pois então. Vamos lá. Foi por causa de um motel. Ou alguém que ela conheceu no motel. Isso, ela conheceu alguém no motel. Olha a viagem. Olha, dele. vai, e mente. é- viu? Ele e o E é- Marino juntos, imagina a corda. fertilidade da E imaginação. era uma camanga, entendeu? Ela era uma camanga, por que Não, que a ele outra pessoa. Ah, tá. A outra Eu disse, pessoa. olha, sabe, Não, Cris, ela era que inocente. tu sabe, Cris, que o Roberto é ótimo, né? O seu Antônio Roberto Pintaúdi é um ex-machista em recuperação, né? Ah, tá Então acho certo. bom de tu não atribuir essas coisas às mulheres. Aí ela, para dar um tempo, resolveu sair fora daqui, foi isso? Antes da Cris responder, agora sou eu que vou interromper. Jefferson, temos interações, recados? Nenê Zimmermann. Nenê. Seu lindo, saudades. O Rodrigo Finkler não está aí hoje? Pausa dramática. Celso Finker, não é? Tu sabe que o Celso... Sabe onde está o Celso? Eu tenho aqui alguns, Não, em ó. Dubai. Pintaúdi, presta atenção em mim. Dubai. Foco em mim. Temos aqui o Iraguaçu Farias. Qualquer semelhança é mera coincidência.
O Taio Zuco, o Ulisses George. Quem mais, Jefferson? Estamos com a conexão ruim. Tá. Então vamos lá. Depois a gente vê as Não, nossas o programa interações. passado dava o Celso. Não, o Celso está em Dubai. Tassiana Nogueira, Sérgio Garcia, Beto Tuquini, Ó, o Turquinix. Beto, Ó, o o Beto. TGD, Carlos Henrique, NT, né? Celso Winkler, O Celso Finkler está aí, ó. Olha, o Marino Boeira. Marino, tem livro para ti, Marino. Alô, Marino. Temos um presente da Cris aqui para ti na rádio. Na rádio. Grande, Muito bem. Vamos lá, Cris. Então conta para nós como é que tu foi parar em Natal. Pois é, eu depois de um tempo trabalhando com RTV, coordenadora de RTV, trabalhei na Scala, trabalhei na Competence, eu fui trabalhar no governo do estado, aí eu virei cliente, né? Que é uma experiência interessante, É. né? Depois de tanto tempo como agência. Já trabalhei em produtora, já trabalhei em agência, eu só não trabalhei em produtora de áudio, né? E aí eu fui trabalhar numa empresa chamada GH Digital, que é uma empresa que fazia folhetos Walmart. para o Walmart. Em que ano foi isso? Eu trabalhei, eu acho que uns 4 anos lá. Eu saí da 10 e fui para GH. Isso foi em que ano? 2010, por aí. Olha aí. Tem 2010. Trabalhou com a minha cunhada, Quem é tua cunhada? Daiane. Alô, Daiane Oliveira. Daiane. Depois a gente conversa Tá. sobre isso, Cris. Bom, vai. tá. Aí o que eu fui ser? Eu comecei sendo atendimento da parte do encarte, que é uma produção bastante trabalhosa no formato do Walmart, porque vai para lá, volta, vai para lá, volta, vai para lá, muda produto, volta, sim. vai para A lá, muda aprovação produto. é uma novela. E aí, depois a agência se transformou. Tá, aí a agência se transformou era um birô, né? Se Era um transformou estúdio, em né? agência, E aí a gente atendia a conta do Walmart. Aí, acelerando, eu vou dizer, a gente tinha um problema que era, eu fazia o encarte lá, aqui em Porto Alegre, imprimia em São Paulo para cima, entregar em São Certo. Paulo para cima, imprimir em Porto Alegre para distribuir no Rio Grande do Sul, e tava andando bem. Mas aí começou do Nordeste, começou a chegar muito perto do vencimento. Das Certo. datas promocionais. Né? Por exemplo, começava dia 10 e chegava às vezes dia 10. E tem que chegar antes, porque Sim, tem que ser distribuído, e tal. né? Aí eu fiz uma rede de fornecedores gráficas, né? Então, todo local, principalmente no Nordeste, todo local que tinha o Max Atacado, que era a conta que a gente atendia, tinha uma gráfica local e tinha uma empresa que fazia distribuição, ou em sinaleira, ou porta a porta, né? Então, eu descentralizei a questão de produção dos encartes para chegar no tempo certo, Esse som não está entrando aqui. né? Ai, que saco isso. Tem uma música aqui. Isso é da Igreja Universal, depois eu vou lá Por botar a boca falar em nesses igreja, caras. né? Vai, Cris. Aí o que aconteceu? Tem uma questão pessoal aí que é uma questão pessoal, mas Vai nos deixar curiosos, Cris. mas aí Ela tá assim, Deixa eu ela- vou falar o que é. Não vou falar. Não vou falar. né, Fala, não mas fala, a- fala, mas- não, eu não mas vou a- falar, tá o bom. grande lance assim, ó, eu consegui fazer essa rede de fornecedores e começou a funcionar bem. Aí depois eu por essa questão pessoal, eu disse, eu vou para Natal, né? E vou para Natal e decidida, assim, tchau, pessoal, gostei muito. Aí outra opção, né? Eu trabalhar home office lá em Natal, fazendo a mesma coisa que eu fazia, porque na verdade eu tinha que controlar as entradas porque aí eu já não estava mais só no encarte, eu estava mais como agência. Então eu trabalhei uns 2 anos em Natal em home office Pra GH. para GH, Uhum. fazendo
2 anos aqui, depois 2 anos lá, fazendo a distribuição, a produção e distribuição dos encartes, que dá no mesmo, porque tu fazia tudo por computador, entendeu? Claro, claro. Dá no mesmo. Hoje o formato de trabalho permite isso, né? A única coisa, às vezes era ruim, assim, ó, eu tinha que me regrar, tomar banho, põe roupa, porque senão tu fica e te isola no teu numa escritório. ilha, né? Te isola e deixa o resto acontecer, né? Porque senão tu não fica ali. É verdade. Né? Então eu fazia assim, ó, gente, tô out, no meio-dia a gente conversa, no meio-dia a gente conversa. Agora não dá, né? Perfeito. E funcionou. Mas aí depois a GH perdeu a conta do Walmart, e aí hoje eu acho que ela existe também. Ela voltou, mas fechou de novo. E se reestruturou. Eu não lembro como é o nome, tem uma outra empresa dessa, tipo essa que tu está citando, que eu sei porque trabalha um diretor de arte que trabalhou comigo bastante tempo, mas eles trabalham para várias empresas, eles são especializados exatamente nessa coisa do folheto, eles só fazem isso, só o folheteria. É ali na Protásio, e eles têm vários clientes, não sei até se não trabalham também para o Walmart, o que é aí? Na Protásio? O Beto manda parabéns pelo programa, muito bom, ver tanta gente querida, abraça. Olha aí. Filomena? Turquinite. Falar em Beto Filomena, nós temos que mandar um abraço pro Beto Filomena. Né? O Beto Filomena está de aniversário hoje. Está de aniversário? Parabéns! 62 anos, ele está falando já. Eu cumprimentei ali pelas informações que o Face manda, né? Mas... Sim, porque eu costumo dizer, não vem com essa de obrigado pela lembrança, porque ninguém lembrou, né? Quem lembra hoje em dia é o Facebook. É o Facebook, né? Mas, de qualquer forma, tu tem que fazer um esforcinho ali e registrar uma coisa. Não, então não vale a lembrança, vale os desejos. Eu vou te ensinar uma frase bem curtinha, rápida, que é bem divertida, que eu mando para várias pessoas. Eu tenho várias frases diferentes, mas uma que as pessoas gostam bastante, essa que eu escrevo ali, feliz idade. Ah, que lindo isso, de felicidade, feliz mais assim, idade, muito às bem. Às vezes tem 4 ou 5, diz, depois eu vou ir, depois tu esquece, né? Então, eu já tenho umas frasezinhas prontas ali para cumprimentá-las. O que isso aí é? Não te interessa, é um papo meu e da Cris. Não te interessa. No meio do programa, no final do programa. programa. Tu fica aí, tu engata a primeira, como não para de falar. São aquelas coisas particulares que ela não queria falar, é isso? É isso mesmo. Tá bom, não te interessa. Ela já abriu, então é aquele papo de que segredo não existe. Só né? para mim. Entre 2 pessoas, só matando uma. É que se eu falar, eu vou levar uns 10 minutos, entendeu? Porque tu falou antes, agora não dá mais tempo. Mas foi super... 14h01, terminando o programa. Foi friamente calculado, Pintaúdi. Eu não queria falar mesmo. Eu quero saber, Cris, e aí tu tá lá ainda hoje, então adotou Natal. Eu aí adotei Natal, eu fiquei trabalhando 2 anos lá. Depois eu fiz um curso de culinária. Olha só! Um curso de cozinheiro no Senac, curso de 1 ano e meio, né? Não sou chefe de cozinha, eu sou cozinheiro. O pessoal sai assim, olha, eu vou ser chefe. Exato. Chefe, é o que a gente mais ouve. É viagem isso. O chefe é quem comanda uma brigada de auxiliar de cozinha, de cozinheiro. Chefe é uma função, né? Tu é chefe quando tu comanda um monte de gente na cozinha. Uma equipe. Senão tu não é chefe. Perfeito. Tu é cozinheiro. O chefe é um cozinheiro. Mas nem todo cozinheiro é chefe. Nem todo cozinheiro é chefe. E aí resolveu te dedicar à gastronomia. A gastronomia. Aí aconteceram algumas coisas, eu comecei a comprar equipamentos e coisa e tal, eu comecei a estudar, fiz curso de confeitaria também. E quero ver se agora, esse ano, eu me encaminho para então, esse meu projeto. A tua próxima visita, que os teus presentes não sejam livros. Ah, sim. Pode ser bolo, né? A gente aceita, né, Pinta? Isso. Não, com certeza. Confeiteira, a gente aceita aqui um bolinho. Claro, né? Sim. O Jefferson também, né, Jefferson? Não, o Jefferson não, porque o Jefferson não gosta de mim. Mas é coisa de gorda, ele me boicota. Né? Coisa de gorda, né? Com fazer cozinha, acho ótimo. Né?
coisa de gordo. Mas é isso. Aí também conheci o Pedro, que é meu marido, então... Conheceu lá. Não, eu conheci o Olha Pedro isso. pela internet. Mas que maravilha. E aí mandou ele ir lá te buscar. Não, ele morava lá. Ele morava lá. E ele é natural de lá. Não, ele é carioca. Ele morava na outra rua ali do bairro. Mas ele precisou da internet pra vocês conhecerem. Não, ele é carioca. Do Rio tá... Um carioca e uma gaúcha morando, vivendo Em um Natal. romance em Natal. Isso dá uma história, Pintaúde. Uma história boa para o Motel Mumbai, né? Excelente pro Motel Mumbai. Apoio Motel Mumbai. Perfeito. Bom, Não, tu tem que fazer as tuas histórias vingarem aqui de radionovela. Esse outro cliente, Ai, a rádio esse outro novela e o cliente blog de que também papel, é são os motel, que dois. diz que Motel Taiko, ele tem uma ideia, até foi iniciativa dele, ele me comentou, ele disse, pô, isso aí não renderia de escrever histórias contadas pelos frequentadores. Histórias de motel. Histórias de motel. Renderia. E seria uma coisa bem legal. Eu disse para ele, essa é uma baita de uma ideia, porque tu pode fazer o seguinte, tanto pode contar ideias verdadeiras, eu disse para ele, vamos transformar isso numa ação promocional, assim, a cada X tempo as melhores histórias vão ganhar uma permanente, para vir algumas vezes aqui no motel, e as pessoas tanto poderão contar as suas histórias, como pode inventar, pegar em referência, literatura, de livro, de qualquer coisa, e reescrever tudo, dar X tamanho ali para... Mas é que falar em cortesia de motel daí não dá, né, Pinta? Não dá. Seu Wilson não é muito fã de Não, distribuir nenhum cortesia. dono de motel gosta de dar cortesia. Nenhum dono de motel gosta de... Não, mas a cortesia pode ser naquele dia que não tem muito movimento. Tipo salão de beleza, assim, Não, que aí- faz Não, promoção mas aí- de aí segunda a aí- quarta. Aí seria como premiação, né? Sei lá, eu a cada 3 meses, a cada 90 dias, tem lá uma comissão que vai escolher, a gente pode convidar o pessoal da ARP, da Associação Rio Grande de Propaganda, Nossa. para escolher as melhores histórias. Sabe que a ARP, ela é mais, além do Pinta já ter sido presidente, né? Ela, como é que é? É a pessoa que mais merece a ARP, é ele, Não, né? eu sou o mais ARP, Isso. mais ARP do que eu, impossível, Antônio Roberto Pintaúde, Associação Rio Grande de Propaganda. Cada vez que entra alguém lá com ideias de modernidade, eu digo, eles vão mudar o nome, vão tirar o Rio Grandense, que é uma coisa antiquada, e vão botar não sei o quê. Em São Paulo eles alteraram lá, a associação era não sei o quê, também vieram com essa coisa de... São dessas alterações todas aí de mercado, de inovação, de não sei o quê, trocaram a sigla. Aqui ainda ninguém pensou isso ainda, né? Então continua sendo tá a aberto Associação aí. Rio Grandense de Propaganda. E o nosso programa chegou ao fim, né, Márcia? Chegou ao fim mais um programa. É. Eu quero, inclusive, aproveitar esse finalzinho de programa para lembrar a nossa audiência que na última semana nós falamos muito sobre a licitação dos serviços publicitários da Prefeitura de Porto Alegre e fomos muito motivados a convidar o secretário de Comunicação Municipal e ele aceitou, então... Me diz uma coisa, Márcia, eu falei para 2 ou 3 pessoas depois do programa e essas pessoas me corrigiram, essa verba de 34, não sei o que milhões 0,9 é para 1 ano ou para 4 para anos? 1 ano. É para 1 ano? Para 1 ano. Se as pessoas forem lá e acessar www.coletiva.net, a informação está lá. Esta Então, é a verba prevista. Então eu ratifico tudo que eu vociferei contra Exatamente. a Prefeitura de Porto Alegre. E É isso virar aí. Mas eu achei interessante. Vai lá, Eu vai lá. achei Tem interessante. que Tu falar uma falou semicolcheia. Semicolcheia, semicolcheia. pede, que Cris. tu falou de outdoor, sabe? Tem muito sentido o que tu falou. Mas é lógico, Né? eles podem fazer uma coisa dirigida, né, Cris? Eu quero dizer alguma coisa lá para... Eu peguei... Hoje eu li ali Mas na eu coluna, Uhum. tá, que é para dizer isso, para falar sobre as obras. Então tá, eles fizeram a restauração no Parque Chico Mendes. Sabe onde é o Parque Chico Mendes? Em Porto Alegre, na Zona Leste. É um espaço super legal que às vezes não está bem cuidado. Então eles pegaram um dinheirinho, foram lá e reformaram tudo. Tá legal, então tá. Faz uma coisa dirigida para aquelas pessoas, são aquelas pessoas que frequentam, são aquelas pessoas que precisam ver que a prefeitura está fazendo alguma coisa. Se bem que eu acho que eles não estão fazendo mais nada do que obrigação, eles fazem isso com outros fins. Então, fins eleitoreiros. reserva essas críticas para o próximo Se o Orestes programa. virar aqui, O seu Orestes, eu informo a nossa audiência, então, que o Orestes topou, o Orestes de Andrade Júnior, para o Pintaúde não fazer confusão de novo com o nosso comunicador da Guaíba.
O Orestes, então, topou vir. Legal. E ele, inclusive, vai explicar todas as nossas dúvidas sobre a licitação e também falar de algumas questões da comunicação Na da quinta-feira prefeitura, agora. na quinta-feira, dia 28. E aí já vai aproveitar para contar algumas coisas sobre a comunicação que a gente não sabe, que são histórias muito interessantes de investimentos que eles estão fazendo lá, de ações muito bacana que eles estão fazendo. Então vamos dar o espaço, vamos abrir o microfone, porque da mesma forma que a gente critica, a gente também quer entender, né, Pintaúdi? Claro, a gente quer ouvir os caras. O que é, Jefferson? Vamos lá. Boa tarde a todos da rádio. Eu me chamo Rodrigo, sou do Rio de Janeiro. Estamos aqui ligados aqui na rádio com esse tremendo sucesso que para a gente é um grande exemplo. Cristina, aquele abraço a todos e sucesso. Beijo grande no coração. Muito Ó, bem, Rodrigo. É meu enteado. Ai, Rodrigo, então, a enteada da Não Cris. interessa a razão, Qual é? interessa que é lá no Rio nos ouvindo. A única coisa a lamentar é que ele não falou a rádio E-O. Perfeito, gente. Então, Muito fechamos. obrigada pela audiência, Cris. Obrigada pelo convite. Muito obrigada pela presença, por contar um pouco da tua história, dessa tua relação Natal, Porto Alegre, propaganda, produção gráfica, enfim, já passeou bastante aí, né? Voltamos quinta, então, com a presença Voltamos quinta-feira do com- secretário de Comunicação da Prefeitura de Porto Alegre. Valeu! Tchau, tchau.